Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente continua os nossos estudos na geometria espacial, encerrando a nossa parte dos poliedros falando de pirâmides. No próximo vídeo, no vídeo seguinte, nós vamos falar dos corpos redondos, que não são poliedros, mas também são figuras que merecem a nossa atenção. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir o que é uma pirâmide. A definição ela vai começar bem próxima à definição de prismas que a gente fez, então a gente vai considerar aqui um plano e um polígono nesse plano. Então, um polígono aqui é ABCDE. Neste plano e um ponto fora deste plano. Aqui, em geral, a gente vai pensar em cima, mas podia ser embaixo também deste plano. Certo? Então, a gente vai pegar e vai ligar todas as retinhas que vêm deste polígono até este plano aqui. Todos os segmentos de reta que vêm até aqui neste ponto, aqui do meio também, tudo. E todos esses segmentos de reta, quando ligados, eles vão formar aqui a figura que a gente chama, então, de pirâmide. Dentro dessa figura pirâmide, então, a gente pode dar nome às coisas. Então, ao polígono aqui de baixo, a gente dá o nome de base. Certo? Então, a base, que é bem intuitiva também a base. Ao pontinho aqui, que é aquele pontinho fora da base, a gente chama de vértice da pirâmide. Tá? Então, diferentemente do prisma, a pirâmide não tem duas bases, ela tem uma base só, e onde seria a outra base é o vértice. E aqui na base, a gente tem os vértices da base, que são os pontinhos que vão formar o polígono da base. A gente tem aqui as faces laterais, que são os triângulos aqui em volta. Certo? Então, são os triângulos aqui em volta. Nesse caso aqui são 5 triângulos, porque a base é um polígono de 5 lados. A gente tem as arestas da base, que são as arestas aqui que formam o nosso polígono da base. Certo? Nós temos as arestas laterais, que são aqui as arestas que vão formar os triângulos das faces laterais. Ok? E nós temos a altura, que é a distância do vértice até o plano aqui da base, até o polígono da base, podemos dizer assim. Tá? E ela sempre vai ficar, como a gente só vai estudar pirâmides regulares, ela vai ficar sempre aqui no meiozinho da base, medindo até o vértice. Tá? Então esses são os elementos de quaisquer pirâmides que a gente tem, sejam elas regulares ou não. A classificação das pirâmides, então, ela é de acordo com a base que elas têm. Então, se ela tem uma base que é um triângulo, ela é uma pirâmide triangular, uma pirâmide de base triangular. Se ela tem uma base que é um quadrilátero, ela é uma pirâmide quadrangular, ou uma pirâmide de base quadrangular. Se ela tem uma base que é um pentágono, 5 lados, é uma pirâmide de base pentagonal, hexagonal e assim por diante. A mesma classificação dos prismas, muito parecida. Aqui eu pulei, mas a pirâmide ela pode ser reta ou oblíqua, que é o mesmo caso dos prismas, então reta, certinha, reta, oblíqua quando ela está em itálico, ali meio de lado. Certo? Então, o nosso objetivo de estudo serão as pirâmides retas e que a base é um polígono regular, ou seja, que todos os lados têm a mesma medida. Nós vamos estudar os casos mais fáceis. Quando ela cumpre essas duas condições, reta e que a base é um polígono regular, a gente chama ela de pirâmide regular, que vai ser aí o caso mais simples. Dentro da pirâmide regular, a gente tem alguns outros elementos ainda que a gente precisa estudar e que vão simplificar aqueles primeiros elementos que a gente viu. Então, aqui a gente tem, de novo, a altura da pirâmide, só repetindo que vem aqui no meio, agora ela está marcada aqui de H, certo? A gente tem as faces laterais, que vão ser triângulos todos iguais. Então, pelo fato delas ser regulares, eles vão ser todos congruentes, todos com a mesma medida. Então, se eu calcular um, eu sei a medida dos demais. A gente tem as arestas laterais, que também, pela pirâmide ser regular, elas vão ter todas as mesmas medidas. As arestas da base também vão ter todas as mesmas medidas. Aí aqui a gente coloca agora 3 elementos novos aqui, que daí neles que eu vou chamar aqui a atenção um pouquinho. Nós temos aqui o apótema da base. O que é o apótema da base? O apótema da base
na pirâmide regular, ele tem um significado um pouquinho mais amplo, mas aqui na pirâmide regular vai ser a distância daqui, da medida da minha altura, que vai ser exatamente o centro da base, até a aresta da base. Certo? Essa distância aqui ela vai ser dada por m. Tá? Então, o m é o apótema da base. Aí a gente tem aqui o raio da base. O raio da base é como se eu tivesse uma circunferência passando aqui pelos 4 vértices, nesse caso aqui da base. Então, essa circunferência aqui, ficou meio quadrada, mas eu não sei desenhar circunferência. Enfim, isso vai ser a distância aqui do centro dela até o vértice aqui fora. Essa distância vai ser maior, em geral, do que o apótema. Tá? Então, é o raio da base, que é o raio da circunferência que passaria aqui por esses 4 pontos. E, além disso, a gente tem o apótema da pirâmide. Certo? Então, o m é o apótema da base. O apótema da pirâmide, que a gente representa por g, certo? É a distância do vértice até o ponto médio aqui da aresta da base. Tá? Ela corta o meu lado exatamente na metade. Porque ela é uma pirâmide irregular, ela corta o meu lado exatamente na metade. Então, esses são os elementos que a gente precisa se familiarizar. Então, pause o vídeo, leia cada um deles com bastante atenção. Tá? Então, qual letra representa eles? Então, a altura da pirâmide vai ser sempre H. A aresta da base nós vamos chamar sempre de L. A aresta lateral nós vamos chamar sempre de A. O apótema da base nós vamos chamar sempre de M. O raio da base sempre de R. O apótema da pirâmide sempre de G. Então, pause o vídeo, leia com atenção, vai identificando cada coisa aqui no desenho. E somente após fazer isso, você siga com o vídeo para a gente ir para a próxima parte. Certo. Agora que você despausou o vídeo e continuou o vídeo, nós vamos continuar os nossos estudos aqui. Então, nas pirâmides irregulares, tendo essas medidas aqui fixas e sempre iguais, nós podemos observar que elas vão formar alguns triângulos e retângulos. Então, observem aqui os triângulos VMB. VMB é o triângulo rosinha aqui. O triângulo VOM. VOM é o triângulo azulzinho claro aqui no meio, que ele pega a altura, o apótema da pirâmide e o apótema da base. O triângulo VOA. VOA é o triângulo que pega a altura, a aresta lateral e o raio da base. E o triângulo OAM, que pega o raio da base, o apótema da base e metade da aresta da base. Esses 4 triângulos retângulos aqui vão ser praticamente as únicas relações que a gente vai ter nas pirâmides. Então, essas aqui são os teoremas de Pitágoras de cada um desses triângulos, né, que vão resolver todos os nossos problemas com pirâmides. Então, em geral, para eu calcular as medidas, nós vamos apenas nos valer praticamente dessas fórmulas apenas. Então, aqui nós temos a primeira relação, que a aresta lateral ao quadrado é igual ao apótema da pirâmide ao quadrado, mais a aresta da base dividida por 2 ao quadrado. Anotar isso aqui. Escrevam o significado de cada coisa. Então, aqui, aresta lateral, apótema da pirâmide, aresta da base dividido por 2. Escrevam os significados aí de cada coisa. O segundo teorema de Pitágoras que a gente tem do triângulo azul, então será o apótema da pirâmide ao quadrado, que é o G, igual a altura ao quadrado H, mais o apótema da base M ao quadrado. Anote o significado de cada letrinha para não confundir. O terceiro teorema de Pitágoras que nós temos aqui diz o seguinte: a aresta lateral ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio da base ao quadrado. Tá? Então, esse triângulozinho aqui. E o triângulozinho amarelo escuro aqui, raio ao quadrado, raio da base ao quadrado é igual ao apótema da base ao quadrado mais metade da aresta lateral ao quadrado. Esses 4 teoremas de Pitágoras nos resolvem todos os problemas de pirâmide. O que pode acontecer em um mesmo problema a gente tem que usar 2, 3 ou até 4 deles. Tá? Mas
simplesmente a gente resolve pirâmides com eles. Agora, continuando, a gente fala da área de superfície de uma pirâmide. Então, assim como os prismas, nós vamos fazer os cálculos das áreas e do volume. Então, primeiro aqui falando das áreas, então aqui a gente tem uma planificação de uma pirâmide. Vejam que então ela é formada por, basicamente, uma base de um número definido de lados. E esse mesmo número de lados que ela tiver na base, a gente tem de triângulos congruentes. Triângulos de mesma medida. Então aqui, como eu tenho uma base de 4 lados, eu vou ter obrigatoriamente 4 triângulos em volta dela. Se tiver 6 lados, vão ser obrigatoriamente 6 triângulos, senão ela não fecha. Então, assim como nos prismas, a nossa área da pirâmide vai ser a soma da área da base com a área dos triângulos da lateral. A única diferença é que no prisma ela tinha uma base em cima e uma embaixo. Aqui na pirâmide só tem uma base embaixo, por isso eu não vou ter o 2 aqui multiplicando na frente da área da base, como eu tinha no prisma. Mas o conceito é exatamente o mesmo. Eu calculo a área da base, aqui eu calculo a área de um triângulo da lateral e depois multiplico pela quantidade de triângulos que ele tem na lateral. Então aqui um exemplo, em uma feira de artesanato foi construída uma tenda com tecido no formato de uma pirâmide hexagonal regular, com 8 metros de altura. Vou anotar aqui já, a altura é 8. A aresta da base medindo 4 raiz de 3. A aresta da base é 4 raiz de 3. Ponto. Considerando que quem armou a tenda deixou uma das faces laterais como porta, sem tecido, calcule a quantidade de tecido necessária para a cobertura da tenda. Então aqui, na verdade, nesse problema eu não preciso calcular a área da base, porque ele quer só a quantidade de tecido necessária para a cobertura. Não vou colocar cobertura na base, né? Então não preciso aqui calcular a base, eu quero só calcular então a minha área lateral. A minha área lateral aqui vai ser 5 vezes os triângulos de volta. Tá certo que ela é uma pirâmide de base hexagonal, seriam 6, mas quem armou a tenda deixou uma das faces laterais como porta, ou seja, se é porta não vai ter cobertura. Certo? Para calcular então a nossa área lateral, nós vamos ter então triângulos na nossa lateral. Esses triângulos, vamos voltar aqui no nosso desenho da pirâmide para nós observarmos uma coisa. Esses triângulos aqui da lateral, então, é esse vermelhinho aqui que eu estou pintando. As medidas dele, então, vão ser: a base é a aresta lateral e a altura dele é o G, é o apótema da pirâmide. Tá? Então, o apótema da pirâmide será a altura do lado aqui da face lateral. Tá? Isso tem que decorar também. Então, eu preciso calcular o G. Os dados que eu sei, então, só vamos anotar aqui, eu preciso calcular o G. Eu sei a altura e a aresta da base. Vamos olhar os nossos teoremas de Pitágoras aqui e ver o que a gente pode usar. Então, eu sei o H e o L. A altura, eu tenho ela aqui e eu tenho ela aqui. Ok. Essa daqui ela vai usar dois dados que não me interessam. Eu não quero saber a aresta lateral, eu não quero saber o raio da base. Essa daqui, ela usa a altura que eu sei, ela usa aqui um dado que me interessa, que é o G, que é o que eu preciso, e ela usa um dado aqui que é o apótema da base, que eu consigo calcular no meu hexágono. Vejam aqui uma coisa. Aqui está o nosso hexágono. Mal desenhado, mas está. Lembra que eu comentei que o apótema ele é a distância do centro até a nossa face lateral aqui da figura. Se vocês lembrarem no vídeo de prismas, eu tinha comentado que para nós calcularmos a área do hexágono, nós dividiríamos esse hexágono aqui em 6 triângulos equiláteros. Certo? O que se tornou essa partezinha preta aqui, que é o apótema da base? Se você disse a altura deste triângulo aqui, você acertou. Se você não disse isso, você errou. Então, o apótema, quando a minha base é hexagonal, ela vai ser a altura do triângulo equilátero aqui. Qual é a fórmula do triângulo equilátero? Lado, raiz de 3 sobre 4, sobre 2. Sobre 2. Tá? Então,
formulazinha aqui para decorar, lado, raiz de 3 sobre 2. Em geral, nós vamos lidar no problema só quando é hexágono e quadrado, tá? Já adiantando a do quadrado, daqui até aqui, o quadrado é metade da aresta lateral, porque ele vem aqui da metade. Tá? Então, são os dois apótemos que a gente vai precisar. Ou seja, vamos substituir aqui, então, o L é 4 raiz de 3 sobre 2, por isso que ele me dá essa informação. 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. 4 com 2 cancela, sobra 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica 3. Então, aqui o meu apótema M é 6. E agora eu posso usar aquela relação. H ao quadrado mais o M ao quadrado é igual a G ao quadrado, que é esta relação aqui, ó. Essa relação aqui, G ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Só mudei de ordem ali. E com isso a gente calcula o G e consegue calcular a área das faces laterais. Então, nós temos aqui 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado igual a G ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36 igual a G ao quadrado. Nós ficamos aqui com 100 igual a G ao quadrado, G igual a 10, né? Então aqui nós sabemos o G que é 10. Agora que eu sei a medida de G e eu sei a medida da minha base, que vai ser aqui a aresta lateral, simplesmente eu vou calcular a área de cada uma, área de um dos triângulos e multiplicar por 5 ali para eu saber a área lateral total. Então, pagando aqui, volte o vídeo para copiar, não se estresse. Então vamos lá, 5 vezes área do triângulo, base 4 raiz de 3, que é aqui a nossa aresta da base que a gente comentou, vezes a altura da face lateral é 10. Nós ficamos aqui então com 20, 200 raiz de 3 metros quadrados de tecido. Certo? Então, esse exemplo é para mostrar para vocês como a gente calcula o apótema da base quando é uma base hexagonal, e eu já comentei da base quadrangular. Então, vejam que tudo vai se resumir àqueles teoremas de Pitágoras. Certo? Só que às vezes eu vou ter que buscar uma outra informação de alguma outra forma no problema, mas nossos problemas todos vão se resumir àqueles 4 teoremas de Pitágoras. Falado então da área lateral, a gente pode partir para o volume. Então, o volume ele é bem simples também. Então, para calcularmos o volume da pirâmide, primeiro a gente vai começar com esse prisma aqui, um prisma de base triangular. Acontece que a gente pode dividir esse prisma em 3 pirâmides triangulares, onde a base delas e a altura vão ser iguais. Tá? Confia em mim, vão ser iguais. Certo? Então, essa aqui, ela pega aqui a base ABC e a altura até D. Dei spoiler ali, até D. Essa segunda aqui, ela pega a base de cima, EFD, e vem até C. Mesma base, mesma altura. E essa última aqui, ela pega a base BBC e tem a altura até E. BBC e tem a altura até E. Vai ser igual porque ele é um prisma regular. Ou seja, elas, no caso as pirâmides, elas têm o mesmo volume. Tem um sombreadinho aqui bonitinho. Ou seja, se elas têm o mesmo volume, quando eu calculo o volume do prisma, eu estou calculando o volume das 3 juntas. Para calcular o volume de uma, eu vou pegar o volume desse prisma, que teria a mesma base e mesma altura, e dividir por 3. Então, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? Então, mesmo cálculo do prisma, só que agora dividindo por 3. Aqui temos 2 exemplos para a gente encerrar. Esse vídeo aqui está um pouquinho mais comprido do que eu desejaria. Em uma pirâmide cuja base é um quadrado de lado de 3 cm, a altura mede 10. Calcular o volume. Bem direto esse aqui. Nós temos aqui uma pirâmide de base quadrangular. Lado mede 3. Altura mede 10. Área da base vezes a altura dividido por 3. SB vezes H dividido por 3. Ou 1/3 da área da base vezes a altura. Dá tudo na mesma.
A base é um quadrado, a área do quadrado é lado ao quadrado, então vai ser 9 a área da base, vezes a altura 10 sobre 3, isso aqui é 90 sobre 3, que é 30 centímetros cúbicos. Só isso. 11. Em uma pirâmide hexagonal regular, então vejam, são os dois casos que a gente vai trabalhar, quadrada e hexagonal. A aresta da base mede 2 centímetros e a área lateral da pirâmide é 30 centímetros quadrados. Calcule o volume da pirâmide. Aqui eu já deixei o desenho, só para a gente enxergar essa pirâmide. Bom, informações que eu sei. A aresta da base, L igual a 2. A área lateral é 30 centímetros quadrados, não importa a unidade agora. Com isso, a primeira informação que eu consigo calcular é o G. Como eu consigo calcular o G? Vamos olhar aqui uma face lateral. Ela vai medir L e a altura dela é G. Eu sei a superfície lateral, só que ela tem 6 triângulos que vão formar essa superfície lateral. Então, esses 30 aqui é a área dos 6 em volta. Se eu quiser saber a área de um, eu divido por 6 isso aqui, então vai dar 5. 5 é a área de um triângulo da lateral. Área de um triângulo da lateral. Área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Isso aqui vai ter que dar 5. A minha base L mede 2, já tem informação aqui. Então, 2 vezes G igual a 10. Esse 2 multiplica ali. Então, G igual a 5. Já cheguei em outra informação aqui do problema. G igual a 5. Mas ok. Então, agora, pause aí. Vou apagar aqui. Copiei. Sempre no problema, então a gente vê exatamente o que a gente quer calcular. Eu quero calcular o volume. Para o volume eu preciso da área da base, que eu não sei. Eu preciso da altura, que eu também não sei. E dividir isso por 3. Então vamos lá. Quais dados que eu sei? Eu sei a aresta lateral e eu sei a apótema da pirâmide. As únicas ferramentas que nós temos são os teoremas de Pitágoras. Mas antes da gente ir para o teorema de Pitágoras, eu consigo calcular a área da base, porque eu sei a medida da aresta da base, que é 2. Né? Ela é um hexágono, superfície da base, área do hexágono, 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O 2 ao quadrado é 4, cancela, fica 6, raiz de 3. Então, a minha primeira informação aqui, que é a superfície da base, eu já sei. 6 raiz de 3. O meu problema agora está em calcular a altura. Lembrando lá do probleminha que a gente fez da tenda, ele é um hexágono, eu consigo calcular o apótema do hexágono. Já passei a fórmula para vocês. Apótema do hexágono é lado raiz de 3 sobre 2, que é a altura do triângulo equilátero que a gente divide ali. Então fica 2 raiz de 3 sobre 2, cancela o apótema da base, aqui no caso do hexágono, é raiz de 3. Então vou anotar ali, que eu já sei essa informação também. M é igual a raiz de 3. E agora, voltando na nossa relaçãozinha lá dos teoremas de Pitágoras, eu tenho uma que vai relacionar o apótema da pirâmide, o apótema da base e a altura. Ela está até aqui em rosinha no desenho. G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. E aí eu calculo H para resolver aqui o volume. Então, G ao quadrado, 5, né? 5 ao quadrado dá 25. H ao quadrado eu não sei, mais raiz de 3 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. H ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, 3. H ao quadrado é 22, então H é raiz de 22. Substituímos aqui 6 vezes raiz de 3 vezes raiz de 22 sobre 3. Isso aqui dá pra gente, o 6 cancela com o 3, então fica 2 raiz de 66. E aí, unidade, centímetros cúbicos. E acabou o nosso problema.
Então, ó, de novo, todas as nossas contas elas vão se resumir às áreas, a essas questões do apótema que eu já passei as fórmulas para vocês, e aqueles 4 teoreminhas de Pitágoras ali que eu já falei para vocês anotarem com significados. E pirâmide, gente, é só isso. Esses 4 teoremas de Pitágoras resolvem tudo. E isso aqui cai demais no vestibular. Por isso que a lista está um pouquinho grande, eu sei que tá. Mas aí tem bastante coisa para vocês treinarem. Se tiver alguma dúvida, volta aqui no vídeo. Os exercícios são muito próximos, tá? E aí, ou qualquer coisa, me procurem. Existe uma continuação de pirâmides, que é a parte dos troncos. Que basicamente eu pegar a pirâmide, cortar aqui, por exemplo, e me preocupar só com a parte de baixo. Isso a gente chama de tronco de pirâmide. Eu não vou falar nisso porque a gente não está com muito tempo, né? E eu preciso ainda fechar com corpos redondos para a gente entrar em complexos e polinômios. Então, isso vai existir, resolve-se basicamente com semelhança de triângulos ali, mas eu não vou falar nisso porque não vai dar tempo, né? E esse vídeo já está bem comprido, então a gente para aqui só na parte das pirâmides, certo? Então, qualquer dúvida me procurem, assistam o vídeo de novo se necessitarem, pausem, voltem, retornem e até a próxima.